Olá, pessoal. Começa aqui mais um Especial Saúde. Você sabe, toda sexta-feira, eu, doutora Lúcia Belawad, estamos aqui trazendo convidados especialíssimos para tratar de temas importantes e que envolvem a saúde. E eu já peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, é muito importante ter o seu apoio no nosso trabalho. E o nosso convidado hoje, que muito nos honra mais uma vez aqui, é o professor doutor Pedro Cury Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas, doutor em epidemiologia e coordenador da primeira grande pesquisa nacional sobre a Covid-19. Doutor Pedro Alau, Kifak, Habib, Kif Sarra, e até onde eu vou no meu árabe. O senhor vai mais do que isso? Como é que é você com a língua dos nossos antepassados? Sei muito pouco. Em primeiro lugar, boa tarde, Elias. Boa tarde, Lúcia. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Não tenho o hábito de falar árabe, não sei muito, sou de descendência libanesa, mas, por outro lado, a culinária árabe, isso eu entendo bastante. Quibe, esfirra, tabule, delícia. Isso eu entendo bastante. Não fala isso que eu interrompo o programa, nós já vamos fazer um bem bolado aqui. Para quem não entende, eu entendo melhor o árabe do que falo. Eu perguntei, como é que você vai, querido, como é que está a saúde? Isso que eu quis perguntar em árabe. Pedro, aqui nós falamos de saúde, o Biografias é terça-feira, mas a gente sempre pede para os nossos convidados contar um pouquinho da história, resumir um pouco da trajetória. Então, conta um pouquinho da nossa, para quem nos acompanha, da sua biografia. Fiz a minha formação no ensino médio, ensino fundamental, e quando eu estava para prestar vestibular, eu tinha uma dúvida, uma única dúvida. Tinha duas profissões que me atraíam, e ambas tinham relação com os esportes, porque era o que eu sempre gostei. Então, eu pensava ou em fazer jornalismo ou em fazer educação física. Foi sempre essa a minha única dúvida naquele momento. Naquela época, eu escolhi, isso aí foi em 1996, eu escolhi prestar o vestibular para a educação física. Só para vocês terem uma ideia do quanto maduro eu estava no momento, eu estava prestando o vestibular para a educação física, mas a minha cabeça estava no Rio de Janeiro, porque eu ia fazer teste para jogar futebol no Flamengo. Fiz o vestibular, passei no vestibular e fui para o Rio para fazer o teste. Aí fiz o teste no Flamengo, naturalmente não fui aprovado, e aí voltei para começar a faculdade. Então eu fiz aí 4 anos de faculdade de educação física. No início, fiz a faculdade pensando em ser treinador de futebol, basicamente foi isso, fiz curso para isso, participei de um curso em São Paulo com Vanderlei Luxemburgo, com Nelsinho Batista, um curso bastante conhecido. No meio da faculdade, comecei a me interessar pelo mundo acadêmico, pelo mundo da pesquisa, fui conhecendo esse outro lado da educação física que eu não conhecia. Quando eu me formei, então, eu fui fazer mestrado e depois doutorado em saúde pública, em epidemiologia, e aí me apaixonei pela área da pesquisa, pela área da saúde pública, fiz a minha formação nessa área, me tornei um pesquisador da área de atividade física e saúde. Foi nessa área que eu trabalhei a maior parte da minha vida, embora não seja muito longa, mas eu acabei o doutorado em 2005. Entre 2005 e 2015 foram 10 anos de muita produção científica na área de atividade física e saúde. Em 2016, surgiu um novo desafio, que foi o desafio de me candidatar a reitor da Universidade Federal de Pelotas e pesquisador ao mesmo tempo. Logo no começo da gestão, notei que era uma atividade que eu queria exercer uma vez na minha vida. Então, lá, já desde o primeiro ano da gestão, eu já tinha determinado que seria uma vez só, que eu não concorreria à reeleição, mas fiquei fazendo da melhor forma possível e sigo fazendo da melhor forma possível o meu trabalho como reitor. Em 2020, o ano começou, é o meu último ano como reitor, e começou uma história de que tinha uma doença na China e que era potencialmente preocupante. Isso aí passou dezembro, janeiro, começou no finalzinho de dezembro, passou janeiro. Sinceramente, em janeiro a gente não deu muita bola, especialmente o mundo ocidental, isso aí a gente vai conversar depois. Em fevereiro começou a coisa na Itália, e aí eu me lembro que foi muito marcante para mim, no finalzinho de fevereiro, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, que eu tinha sido selecionado para um programa
que é um programa do governo americano para treinamento de líderes, de jovens líderes. Eram 25 pessoas de 25 países diferentes. E eu fui no finalzinho de fevereiro. Quando eu fui para lá, se falava alguma coisa sobre o coronavírus, mas para a gente botar em contexto, não tinha nenhuma pessoa de máscara no meu voo de ida dos Estados Unidos. Não tinha máscara ainda, não era uma preocupação grande. Eu cheguei nos Estados Unidos, na primeira semana de março teve aquela visita do presidente brasileiro ao presidente americano, naquela primeira comitiva que muita gente se contaminou. O assunto bombou nos Estados Unidos. Eu estava lá quando os Estados Unidos estava dizendo que não existia, etc. E de uma hora para outra começaram a levar muito a sério e começaram, inclusive, a oferecer o teste, porque antes os americanos não faziam o teste porque tinha que pagar para fazer o teste. Foi bem quando eu estava lá, na primeira quinzena de março. E aí, o meu curso foi cancelado no meio. Isso aí ao redor do dia 10, 11 de março. Eu fui mandado de volta para o Brasil junto com todos os meus colegas, todos os colegas, cada um para o seu país. Fomos mandados de volta no meio do curso, era 3 semanas, nós fizemos 1 semana e meia. E aí eu sempre digo, no meu voo de volta para o Brasil, que foi ao redor do dia 14 de março, eu me lembro, porque o meu filho faz aniversário dia 16 de março, no meu voo de volta para o Brasil, a regra já era estar de máscara. A maioria das pessoas no avião dos Estados Unidos para o Brasil estavam de máscara. E aí eu voltei para o Brasil, chegando aqui, comecei a ser muito cobrado. E aí eu já vou encerrar essa primeira fala para não ficar longa demais. Por favor, comecei a ser muito cobrado que, olha, Pelotas, a UFPEL tem um grupo de pesquisa em epidemiologia, que é o grupo onde eu me formei, que é o melhor do Brasil, reconhecido há muito tempo, um dos melhores do mundo. Tá, chegou uma epidemia, o que vocês vão fazer agora? Vocês não podem ficar quietos. E aí a gente desenhou essa pesquisa, que aí depois a gente vai ter tempo aqui para contar. Então, acho que um pouco da minha trajetória vai por aí. Esporte, pesquisador de atividade física e saúde, reitor, bota de volta o chapéu de pesquisador porque chegou uma pandemia e é onde estou. Um resumo assim de uma frase é mais ou menos essa a trajetória. Gestor de palavra, né? Porque prometeu que cumpriria um mandato só e efetivamente, né, vai sair deste cargo, né, importante que você tem, né, sem dúvida alguma, né, como reitor da Universidade Federal de Pelotas. Antes da doutora Lúcia entrar, e também, obviamente, vai ficar uma conversa bastante técnica, que é importante, né, para a gente tirar alguns pontos, né, em relação a todo esse processo, explique para nós, então, sobre esse estudo que você tem coordenado, né? Esse é o EpiCovid-19-BR, esse é o estudo. Então, como é feito esse estudo e se já tem dados assim significativos que você possa compartilhar conosco? É EpiCovid-19. E aí tem o traço BR e tem o traço RS. São 2 estudos separados, muito parecidos. Qual era a nossa ideia na época? A gente recebia as informações de fora, né, antes do vírus chegar no Brasil, de que a maior parte dos casos não chegava no serviço de saúde e, portanto, não era detectada. Então, a gente sabia que quando dizia na Itália que tinha 10 mil casos, na verdade, provavelmente tinha 100 mil casos. Então, o que a gente fez? A gente fez o raciocínio, olha, se a gente quer saber a magnitude real desse vírus, não adianta a gente ficar esperando as pessoas chegarem no serviço. Nós temos que ir na casa das pessoas. Nós temos que sortear aleatoriamente uma amostra da população, que nem fazem pesquisa eleitoral, e temos que ir na casa das pessoas fazer o teste em casa. Então, a gente desenhou um estudo que, numa amostra representativa, que a gente chama da população, a gente, então, iria na casa das pessoas testadas. E a gente programou, além de fazer isso, a gente pensou já naquela época que não adiantaria tirar só uma foto da população num determinado momento, porque o vírus ia conviver com a gente por um tempo. Então, a gente desenhou basicamente isso, uma pesquisa que tiraria fotos em diferentes momentos do tempo para a gente acompanhar a evolução da pandemia. Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente já tirou 8 dessas fotos. Em cada foto, a gente entrevista 4.500 pessoas, entrevista e testa 4.500 pessoas espalhadas por todas as regiões do estado. Depois eu falo dos resultados. E no Brasil, a gente já tirou 4 fotos. E cada vez que a gente faz uma fase no Brasil, a gente vai em 133 cidades de todos os estados da federação, incluindo todas as capitais, por exemplo, e a gente entrevista e testa 33.250 pessoas.
Então, no estudo brasileiro já foram 4 fases, já tem garantida a 5ª e a 6ª fase, que vão acontecer provavelmente final de outubro e depois final de novembro, e o estudo gaúcho já teve 8 fases. Primeiro resultado muito marcante foi essa questão mesmo da subnotificação. Não é bom usar o termo subnotificação. Basicamente, a diferença entre o número real de casos na população e o que aparece nas notícias das estatísticas oficiais. No estudo nacional, esse número é de 6 vezes mais. Então, hoje, se nós estamos dizendo aí que tem 5, 6 milhões de casos, quer dizer que tem 30, 35 milhões de pessoas que já tiveram contato com o vírus. Esse é um resultado que chama muito atenção. O outro resultado que eu vou destacar são as múltiplas epidemias no mesmo país. Então, a região norte, lá no começo, muito mais afetada que o resto do Brasil. Em maio, quando a gente foi a campo, na região norte do Brasil, em média, 1 de cada 10 pessoas já tinha tido contato com o vírus. Nas outras regiões do Brasil, era 1 de cada 100. Então, uma distribuição muito desigual. E aí eu vou só destacar os últimos 2 resultados. A gente também encontrou no EpiCovid que criança pega, e pega na mesma proporção que adulto. Claro que, felizmente, a progressão clínica é mais leve nas crianças, mas a chance de contrair o vírus é igual entre criança e adulto, não tem nenhuma diferença. E o outro resultado que nos chamou muita atenção foi a desigualdade socioeconômica, que é uma coisa... Nós, da área da saúde, da epidemiologia, estamos muito acostumados com isso. Praticamente todas as doenças têm uma distribuição socioeconômica, a gente sabe, e, infelizmente, as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente têm mais frequência da maioria das doenças. Só que, nesse caso, o coronavírus, mas ele chegou ao Brasil de aeroporto com as pessoas ricas da sociedade, mas rapidamente ele migrou, e todas as vezes que a gente fez a pesquisa, as pessoas mais pobres tiveram pelo menos o dobro da chance de ter infecção do que as pessoas mais ricas. Então, te fiz um relato curto da metodologia e dos principais resultados da pesquisa. Eu queria só acrescentar um dado, né, em relação à região norte, que até a gente comenta bastante aqui, que efetivamente, né, Pedro, ali nós temos Manaus, que é uma ponte aérea praticamente, né, com o mundo oriental, né? Então, ali você tem indústrias de motocicletas, de eletroeletrônicos, todas elas, né? Então, efetivamente, né, se lá realmente foi o primeiro foco, né, naturalmente havia um volume muito grande de idas e vindas de executivos e tudo mais, então acho que isso ajuda a explicar um pouco. Lúcia, por favor. Eu gostaria de saber mais informações a respeito desse estudo que você acabou de relatar os resultados, né? Essas 133 cidades que você mencionou aqui no Brasil, que foi feito o estudo, qual foi o critério adotado para a seleção dessas cidades e como elas representam a estatística no Brasil? Assim, obrigado, Lúcia. Essas 133, o IBGE divide o país em 3 níveis. 2 que a gente conhece muito bem, 5.500 e não sei quantos municípios, e 26 estados mais o Distrito Federal. Mas o IBGE tem essa divisão intermediária, que eles antes chamavam de mesorregiões, agora eles chamam de regiões intermediárias, e são 133. Então, o que a gente fez? A gente pegou a cidade mais populosa de cada uma dessas 133 mesorregiões do Brasil. Então, tem pelo menos 2 cidades em cada estado da federação, e dependendo do tamanho do estado e da população do estado, tem mais. Minas Gerais, por exemplo, tem 13 cidades. O Acre tem 2. São Paulo tem 11. Rio Grande do Sul tem 8. E aí, assim sucessivamente. Então, essas são as cidades. Elas representam 1/3 da população brasileira. 1/3 da população brasileira vive nessas 133 cidades. Então, sempre que a gente interpreta os resultados do nosso estudo, ele é um estudo de abrangência nacional. Os resultados diretamente são extrapoláveis para essas 133 cidades, mas... É representativo, né? Ele é representativo desse grupo. Poderia-se argumentar, e é um argumento cientificamente sólido, de que talvez o comportamento da epidemia nas cidades menores, cidades bem pequenas, que não estão na nossa amostra, seja diferente, é verdade. Se a gente quisesse uma amostra representativa do país inteiro, a gente teria que ter um conjunto de cidades das pequenas. Mas naquele momento do desenho do estudo não era essa a nossa prioridade. A gente queria ter uma representação de todo o território
e queria ter uma sobre-representação dos lugares que concentram os serviços de saúde. Uhum. As cidades das mesorregiões são as cidades que concentram os hospitais que recebem os pacientes das cidades menores. Então, a nossa ideia era ter essa representação aí do território como um todo, e por isso foram escolhidas essas 133 cidades. Mas esse é só o primeiro passo, né? Porque aí a gente selecionou 133 cidades. Por exemplo, selecionamos a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Só que aí a gente tem que entrevistar e testar 250 pessoas em Ribeirão Preto. Como é que tu faz? Aí a gente sorteia 25 mini bairros em Ribeirão Preto, de acordo com uma divisão do IBGE, sorteia por acaso. Em cada um desses mini bairros a gente sorteia 10 casas, também por acaso. E em cada uma dessas 10 casas, quando eu chego na casa, eu pego uma lista de moradores. Quem é que mora nesse domicílio? É o Elias, a Lúcia e o Pedro. Eu faço uma lista, pego uma tabela de números aleatórios, sorteio um deles. Caiu a Lúcia. Aí a Lúcia responde o questionário e faz o teste. Tudo isso para garantir que não seja uma amostra de voluntários, e sim seja uma amostra que representa a população como um todo. Então, Pedro, é por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque, como a gente sabe, o comportamento da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, ela é muito espalhada, né? Porque dentro do Brasil existem vários Brasis. E a epidemia, ela tem comportamentos diferentes em cada estado, em cada região, né? O que também dificulta a gente ter uma abordagem do cenário global da pandemia no Brasil, né? E acompanhar isso ainda é mais difícil. Então, por isso que eu perguntei como que era esse critério das cidades, né? Em relação ao inquérito que foi feito, vocês usaram o teste rápido. O teste rápido, ele tem as suas limitações, a gente sabe disso. Então, e nessa abordagem sua, a gente consegue evidenciar quem teve contato com o vírus ou não. Ou seja, quem tem anticorpos e está imune ou não. Mas a prevalência da doença, que a gente pode constatar pela presença do vírus, que é feito pelo PCR, pela teste do PCR, a gente não consegue ver porque a pesquisa foi feita com esse teste rápido. Então, será que é confiável a gente acreditar nesses números com base nesse teste rápido? Cada um dos testes é melhor para uma coisa. Tá? Para todo o serviço de assistência à saúde, hospital, postinho de saúde, etc. e tal, o RT-PCR é o teste indicado. Por quê? Porque eu quero saber se a pessoa está com o vírus neste momento. Então, se tiver um hospital fazendo teste rápido para saber se a pessoa está com o vírus, está equivocado, porque o teste rápido demora uma quantidade de dias para positivar. Agora, numa pesquisa como a nossa, o teste rápido é melhor do que o RT-PCR. Por quê? Porque se eu fizer uma pesquisa que nem a nossa com o RT-PCR, e eu chegar na casa do Elias e fizer o RT-PCR nele e der negativo, na verdade tem duas possibilidades. Ou ele nunca teve contato com o vírus, ou ele teve contato com o vírus e já se curou. E isso, para nós, é uma perda de informação, porque aí eu não teria a resposta se o Elias já teve exposição ao vírus. Então, nas pesquisas populacionais, no mundo todo, a gente prefere fazer com testes de anticorpos. Agora, então a resposta é muito boa, só que tem um problema que a gente foi descobrindo depois. Quando começou a pandemia, baseado um pouco na experiência do SARS-CoV-1, que é o irmão do SARS-CoV-2, a gente tinha a perspectiva de que os anticorpos durassem mais tempo no organismo e em níveis detectáveis pelos testes. E isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo que não é assim. Nesta doença não tinha como imaginar antes. Então, hoje a gente sabe, Lúcia e Elias, essa é uma informação importante, que uma pessoa que teve um quadro, que pegou Covid-19, mas teve um quadro leve lá em março, abril, se fizer um teste rápido hoje vai dar negativo. Porque ela não tem anticorpos em quantidade suficiente para passar do ponto de corte que o teste pega como positivo. Então, esta sim é uma questão muito preocupante. Se a gente faz um teste de PCR na população, a gente tem uma fotografia dos últimos 7 dias.
Se a gente faz um teste rápido na população, a gente tem uma fotografia dos últimos 2 meses. É isso que a gente consegue avaliar. Uhum. No caso de infecções mais graves, pessoas que tiveram uma infecção mais grave, o teste de anticorpos segue positivo por mais tempo. Mas as infecções mais leves, realmente, depois de 2 meses, ele para de dar positivo. Só que tem uma vantagem, né? A gente, quando descobre essas informações, a gente é capaz de corrigir a nossa estatística para a imprecisão do teste. Então, a gente pega, por exemplo, a gente faz o estudo, identifica que a prevalência de infectados é 4%. A gente joga no algoritmo os dados da imprecisão do teste e tem a prevalência estimada para o país. Por isso que hoje, se tu me perguntasse de bate-pronto, assim, qual o percentual da população brasileira que já teve contato com o coronavírus? Eu responderia com muita segurança, entre 6% e 10%. Se eu tivesse que chutar um número, eu diria 8%. Então, assim, a gente não tem total precisão, mas mais ou menos 1 de cada 12 pessoas no Brasil já teve exposição, já teve contato com o vírus. Pedro, esse número de 30 milhões, mais ou menos, que você trouxe lá atrás, já se considera também esses que foram testados, mas na hora do teste não deram o resultado já, né? Então, porque quer dizer, o número importante, quanto mais, né, número de pessoas, né, que já viveram esse processo tiver, acredito que para nós isso é melhor, né? Porque efetivamente estamos caminhando para um domínio do quadro. E outra colocação, os estudos têm detectado alguma mutação importante do vírus? E se sim, como isso pode impactar, né, futuramente num processo de vacinação? Em relação a um tipo de plataforma tecnológica ideal, dosagem, até porque nós estamos vivendo, agora recentemente nós tivemos informações, quer dizer, uma briga, né, federal, estadual, municipal, não, a vacina que eu apoio vai estar pronta tal dia, não, mas a minha vem, não, mas a sua não vale, enfim, fica nessa briga que nós estamos no meio do caminho, né, enfim, então queria que você trouxesse um pouco desses dados relacionados a esse tipo de possível mutação do vírus. Olha, Elias, essa é uma ótima pergunta. É bom quando vem essa coisa da voz do jornalista mesmo, porque realmente tu está expondo uma coisa que incomoda todos nós, né? Quando a nossa preocupação deveria ser o vírus, deveria ser as vacinas, a gente consegue brigar até por qual vacina. Parece, a gente transforma em torcida de futebol até uma corrida para descobrir vacina. É uma coisa muito triste no Brasil. A gente já fez isso com a cloroquina, a gente já fez isso com o distanciamento social e agora nós começamos a fazer isso com as vacinas. O que eu tenho de informação? A minha formação não é na área de virologia, eu não sou especialista em vacinas. Pelotas está participando do estudo mundial de uma das vacinas, essa que o Butantan está envolvido também, Pelotas é um dos centros, mas, sinceramente, assim, o que eu tenho de informação concreta sobre as vacinas? Eu vou falar em geral, porque tem a de Oxford, tem a do Butantan, tem várias. A primeira informação que eu tenho é uma informação boa. Pela tendência, pela evolução das fases, etc. e tal, a vacina vai estar disponível muito rápido. Certamente, no primeiro semestre do ano que vem, nós já vamos ter uma campanha de vacinação contra a Covid-19. Já teremos. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que parece que todas essas vacinas que estão mais avançadas, pelo menos vamos falar 3 ou 4 delas, todas elas têm um efeito positivo. Esse é o segundo ponto. Então, todas elas têm alguma eficácia ou efetividade para conter o avanço do vírus. Agora vamos para as 2 más notícias. A primeira má notícia, não se trata, pelo que parece, de uma vacina definitiva. Então, não parece que teremos uma vacina que tu toma 1 ou 2 vezes e nunca mais na vida vai precisar. Então, dependendo da evolução do vírus, pode acontecer um quadro talvez parecido com o da gripe, etc. e tal, que tu tenha que tomar com alguma frequência. Essa é uma questão. E a outra questão é que parece, e talvez isso tenha a ver também com o tempo de desenvolvimento, que nenhuma delas será 100% eficaz. Ou seja, quando a gente faz uma vacina, vamos lá, de tétano, a sensação que passa é que ela é quase 100% eficaz. Ou seja, se eu estou vacinado, eu não pego tétano e acabou. No caso do coronavírus, parece, pelas primeiras informações que estão saindo, que elas são bastante efetivas, mas elas não são 100% eficazes. Então,
vai acontecer o relato de alguém que tomou a vacina e que teve coronavírus, muito provavelmente. Então, essas são as duas más notícias que eu tenho a trazer. Sinceramente, acho que o Brasil, por essa primeira onda, que a gente chama ter sido muito longa no Brasil, porque na maioria dos países aqui ela foi uma curva de uma montanha assim, e no Brasil não foi, ela subiu, ficou no platô e agora está caindo. É muito provável que a nossa segunda onda, na Europa já está bombando a segunda onda, a nossa segunda onda talvez ficasse para o ano que vem. E se no ano que vem tiver vacina, talvez nisso a gente acabe saindo um pouco favorecido. Então, Pedro, agora você falou uma questão importante. A Europa, a gente está vendo aí uma segunda onda da pandemia, número de casos bastante elevados, mas interessante colocar que o número de mortos é bem pequeno, graças a Deus, uma mortalidade muito baixa, porque agora a gente já aprendeu a lidar com a pandemia e, enfim, a gente tem aí uma porcentagem de pessoas imunes bastante expressiva. E também levando em conta os números que você nos forneceu aqui com as suas pesquisas, porque agora que nós estamos decaindo o número na curva, né? Não seria o caso de nós ainda adotarmos medidas preventivas, porque aqui no estado de São Paulo as atividades estão sendo iniciadas, os teatros estão abrindo, shoppings já estão abertos, né? Até tem algumas escolas que estão abrindo. Será que é momento mesmo da gente iniciar as atividades nesse momento, e principalmente as aulas, né? Porque a gente sabe que as escolas não estão preparadas para a abertura das aulas. E a gente sabe bem também que lá no exterior, em alguns países, as escolas abriram, algumas tiveram que fechar novamente, né? Porque não estavam preparadas adequadamente para a abertura. Então, eu queria saber, na sua opinião, se é este momento, se a gente não teria que continuar tomando cuidado? Excelente. Então, eu vou dividir em 4 aí a resposta. Primeiro, comentar sobre a fala da Lúcia em relação à segunda onda, essa característica da segunda onda europeia. Porque a segunda onda europeia, por mais que seja uma má notícia em geral, ela tem uma ótima notícia embutida nela, e a Lúcia trouxe muito bem, que realmente o aumento observado no número de casos não reflete um aumento na mesma proporção do número de mortes. E isso pode querer dizer um monte de coisas. Ele pode querer dizer o mais lógico, primeira explicação, olha, a gente está manejando melhor essa doença, então a gente sabe qual é a hora de entubar, se tem que entubar, se não tem que entubar, se tem que dar anticoagulante, quando dá anticoagulante, se tem que dar corticoide, então o manejo está melhor. Mas tem outras 2 possibilidades que podem, inclusive, todas elas contribuir um pouco. Tem a segunda possibilidade, que pode ser que quem está pegando agora é quem era um pouco menos suscetível, então ela agora está pegando quem não vai ter um quadro mais grave. Então, eu vou dar um exemplo. O caso da volta às aulas, para mim, é o mais fácil de explicar isso. O 8 é o quê? São aquelas pessoas que eu diria que quase negacionistas, que acham que as aulas não eram para ter parado nunca. Tem gente que defende isso, diz que foi um erro ter parado as aulas. Óbvio que isso é um extremismo. Mas do lado de cá, que eu vou chamar de 80, tem um grupo de pessoas que diz que só pode voltar à aula quando tiver vacina para todo mundo. Não, tá louco, a educação não pode parar, né? Então, assim, neste meio termo, o que eu dizia sempre? A hora de voltar às aulas é quando os números estiverem baixando. Eles estão baixando. Então, Pedro, tu é a favor que volte às aulas amanhã? Não. E aí é por causa do que a Lúcia falou com muita propriedade. Uma coisa é ser o momento, outra coisa é ter o protocolo que garanta a volta com segurança. E aí o protocolo inclui testagem, o protocolo inclui distanciamento, o protocolo inclui cuidados de higiene, que nem todas as escolas estão preparadas para fazer. Então eu acho que é momento sim de discutir e de começar a planejar esse retorno, mas quando tivermos alguma segurança maior. Aqui no Rio Grande do Sul eu acho que de verdade vai começar em novembro, e eu acho que está bem. Se for com bastante cuidado, começando em novembro, eu acho que é um bom momento. Mas me preocupa consideravelmente esse futebol que atravessa fronteiras. Esse futebol que atravessa fronteiras, e aí eu vou botar Libertadores e eliminatórias na nossa realidade aqui, ele tem que ou segurar, ou seja, esperar mais um pouquinho,
ou então ter protocolos muito rígidos. E eu nem diria protocolos em relação à proteção dos atletas. Infelizmente, essa é uma batalha perdida. Os atletas, o que nós temos que fazer é testar, para identificar rápido. Mas em relação aos atletas não gerarem novos surtos na população. Então, vamos fazer, o Brasil vai golear a Bolívia, vai golear o Peru fora de casa, ok. Mas nós temos que garantir que tanto os jogadores do Brasil quanto os jogadores do Peru, depois de terem jogado com pessoas de outro país, que eles tenham um período de 14 dias ou 10 dias de quarentena. E isso não está sendo observado. Tanto que o goleiro do Palmeiras jogou anteontem, eu acho, no Peru e ontem no Brasil. E isso é perigoso. Porque aí ele pode passar para um monte de gente o vírus que ele trouxe de lá. Pedro, aos 27 anos você se tornou mais jovem membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, né? Em 2012, liderou o maior estudo sobre atividade física durante os chamados ciclos olímpicos e, né, pelo que eu vi também, renovando isso a cada 4 anos, né? Então, eu queria que você trouxesse também, né, porque o teu trabalho em cima, voltado para os esportes, né, é seríssimo, né? A correlação hoje, né, do esporte, né, num combate, numa proteção em relação a coronavírus, isso torna a pessoa mais resistente, menos resistente, enfim, o que você pode nos orientar em relação a coronavírus relacionado ao esporte? Excelente, fico feliz de poder juntar os dois assuntos, o meu assunto que eu amo e o assunto que eu tenho despendido mais tempo agora. Na verdade, assim, a atividade física, a gente escreveu em 2012 que a inatividade física era uma pandemia, porque a inatividade física mata 5 milhões de pessoas por ano no mundo. O coronavírus matou 1 milhão agora esse ano. Eu não estou comparando as coisas, eu só estou dizendo que a inatividade física é um problemão de saúde pública. E no caso do coronavírus, as medidas de distanciamento que eram necessárias para conter o vírus, elas acabaram tendo um efeito colateral negativo no nível de atividade física populacional. A gente fez até alguns estudos mostrando isso. Mas, Elias, assim, ó, as pessoas ativas têm um prognóstico mais leve da infecção. Isso é muito importante. Tem toda uma relação entre atividade física e função imunológica. Não é por acaso que a atividade física é prescrita para pessoas que saíram de um câncer, atividade física é prescrita para paciente com HIV, atividade física é prescrita para prevenir doença crônica, diabetes e hipertensão. Então, os benefícios da atividade física para a saúde como um todo, eles fazem com que o organismo esteja mais adaptado para não ter as piores consequências do coronavírus. Por exemplo, uma coisa que aumenta o risco no prognóstico do coronavírus é a obesidade, que é uma coisa que a atividade física naturalmente previne. Então, assim, a atividade física é importante sempre e em época de coronavírus ela é ainda mais importante. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Pedro, aqui no Especial Saúde, né? Eu acho que as informações que você nos trouxe são muito valiosas nesse momento de tantas incertezas, né? A gente vendo o número de casos subir aí na Europa, as pessoas preocupadas, né? Estamos aí otimistas para essa curva que ela caia cada vez mais, né? Mas, de novo, é importante as pessoas saberem que ainda temos que tomar os cuidados, usar as máscaras, né? Fazer o distanciamento, porque o vírus está aí, né, Pedro? Exatamente. Então, primeiro, eu queria já agradecer, estamos aí no limite do horário, mas eu queria agradecer pela oportunidade e acho que o recado que tu traz é o recado mais sensato para a gente passar nesse momento. Olha, temos boas notícias? Temos. O vírus desacelerou no Brasil, está caindo, o número de casos está caindo, o número de óbitos está caindo mais ainda, mas não acabou a pandemia. Então, nós temos que seguir tomando cuidado, sair quando for necessário, usar máscara sempre que sair, lavar as mãos sempre, evitar tocar olhos, boca e nariz, todos esses cuidados que a gente já se acostumou. Então, esta é a mensagem mais responsável que nós podemos passar hoje. E uma mensagem de está no momento de retomar as atividades. Lá atrás, tantas vezes eu disse que era precoce, agora não, agora é a hora de retomar. Está tudo muito bem. Elias, foi um baita prazer conversar. Baita é coisa de gaúcho, né? Foi um grande prazer contigo. Lúcia, foi muito bom. Agradeço pela oportunidade e outra vez aí mais para frente,
Espero que a gente se encontre de novo, fazer outro evento desse. Aí talvez até presencial, por favor. Que maravilha. Fazer coisas presenciais. Ai, vai ser muito bom. Também adoramos. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, um grande abraço. Recebemos hoje aqui o professor Dr. Pedro Alau, ele que é reitor da Universidade Federal de Pelotas, doutor em epidemiologia e coordenador da primeira grande pesquisa nacional sobre a Covid-19. Obrigado pela sua companhia. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.